de chaves e portas lógicas e chegando ao design de processadores, na palestra dos átomos Al Assembler. Então é isso aí, já serve para você. Alô? A maioria dessa apresentação vai ser na forma de demonstração. Então, o objetivo aqui é mostrar que na base da computação existem átomos. Na ficção científica é muito popular você imaginar seres de pura energia, computadores alienígenas feitos só de luz, mas esse aqui é conhecido como modelo padrão de partículas da mecânica quântica, e nós temos partículas como fótons, que chamam de bósons, e tem partículas que são conhecidas como fermions, por exemplo, o elétron, e eles têm características diferentes. Em particular, 2 fótons podem ter o mesmo estado e 2 elétrons não podem ter o mesmo estado. Isso permite eles se interferirem e trabalharem juntos para criar a computação. Se você imaginar que uma cidade é feita de milhões e milhões de tijolos, tá? Isso não vai levar a lugar nenhum. Nenhum cérebro humano consegue compreender milhões de alguma coisa. Mas se você imaginar que uma cidade é feita de uns 12 bairros, 12 é um número que você consegue entender, certo? E um bairro, aí você foca num bairro. Você imagina um bairro é feito de ruas, praças e prédios. Daí você foca num prédio, prédio feito de vários andares. Foca num andar, andar é dividido em salas. Daí você foca na sala. A sala é feita de portas, janelas, paredes, e a parede é feita de tijolos. Então a gente faz a mesma coisa na computação. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de níveis de abstração, começando com a mecânica quântica, física quântica. Aí nós temos dispositivos, circuitos analógicos, digitais, e assim por diante. Aqui é uma outra maneira de mostrar a mesma, que mostra um pouquinho melhor as camadas de software que a gente envolve. E o objetivo aqui é, rapidinho, começar com o nível das chaves, que vem logo abaixo das portas lógicas, e chegar até o assembler. E depois eu vou falar um pouquinho de como que os átomos formam essas chaves no final. E se você não conseguir acompanhar, não se preocupe, o objetivo aqui é que você tenha uma noção que camadas existem e que, se você tiver interesse, você conseguiria aprender. Normalmente isso aqui é dado em 3 semestres ou mais, pode ser um curso completo. Então, obviamente, em alguns minutos eu não vou poder mostrar exatamente. Então vamos começar pelo nível das chaves. Eu vou ter que sentar aqui porque, inclinado assim, eu não consigo manipular o computador. Assim dá para escutar? Ou está muito longe? Tá. E agora? Agora está melhor, né? Então, esse aqui é um simulador de circuitos digitais. Tem um nome bem infeliz, ele chama Digital, está escrito na linguagem Java. Se você procura simulador Digital no Google, você vai achar centenas. Então, isso é meio infeliz, mas vamos começar, então, com o componente básico aqui, tá? Que é a chave. Vamos chegar mais perto. Vamos colocar alguma coisa aqui para poder enxergar se ela está funcionando ou não. Vou ligar esse LED. Tá?
E essa chave eu tenho que ligar em alguma... tá? Então, esse aqui é o nosso circuito mais básico. E aqui eu vou começar a simulação, então ele está simulando. Aqui é como uma ponte elevadiça. Se ela está alta, os carros não passam. Agora, se eu abaixar ela, daí o trânsito flui sem problema, certo? Então, uma chave é um circuito que pode passar eletricidade, como as chaves que ligam essas luzes que estão à nossa volta, certo? Mas o que aconteceria se eu tivesse duas chaves ligadas numa configuração que a gente chama de paralelo? Se eu ligar esta chave ou esta chave aqui, ou as duas, certo? Então isso é a nossa primeira operação. E nós temos um símbolo especial para representar isso aqui, que é a porta OU. Deixa eu afastar um pouco. Colocar uma saída para indicar. E duas entradas. Certo? Então, esse aqui é o desenho que a gente faz. Então, vamos simular isso aqui. Certo? Então, se eu ligar este, ou este, exatamente a mesma funcionalidade que... Certo? Então dá para ver que a gente consegue fazer operações de um ramo da aritmética, que a gente chama de lógica booleana, com esse tipo de circuito aqui. E, inclusive... vou rearranjar isso aqui um pouquinho. E se eu tivesse uma em seguida da outra, que a gente chama de configuração em série. Essa aqui não faz nada. Essa aqui não faz nada. Mas se as duas estiverem baixadas, certo? Então, com chaves eu consigo fazer. Então, isso aqui tem a função lógica também. Eu não vou mostrar, só vou mostrar uma última aqui. Aqui eu vou fazer um circuito um pouquinho diferente. Ia repetir quase igualzinho. Que eu vou ligar no zero. A gente chama de terra. E eu vou ligar um resistor de pull-up. Aqui nós temos uma configuração interessante de uma única chave, em que normalmente ele está aceso, mas quando eu aciono a chave, desligo a lâmpada. Tá? Então essa
é uma operação que a gente chama de operação não. Então, a gente tem as chaves em séries, tem as chaves em paralelas, e tem uma que inverte. E como que ela funciona? É que o caminho da eletricidade pela lâmpada é mais fraco do que pela chave. Então, na hora que eu ligo a chave, isso desvia a eletricidade da lâmpada. Tá? Então, nós tendo essas operações básicas, certo? Eu vou mostrar o seguinte. Vou passear um pouquinho aqui pelo... Esse circuito aqui mostra todas as portas lógicas possíveis com as entradas X e Y e a saída as diversas de A a P. Tá? Então, se eu simular isso aqui, eu consigo ver que para cada combinação das entradas, tem uma porta, umas portas que acionam. Tá? Se eu mudo essa aqui, daí mudam quais portas. Então, existem 4 combinações possíveis. Em vez de ficar olhando assim, eu posso pedir para ele fazer uma análise. Tá? Aqui ele mostra na forma de equações, mas vamos esquecer as equações, vamos só olhar aqui. Tá? Então, para cada uma das 4 combinações de x, y, o A é sempre 0, o P é sempre 1, e assim por diante. Então, aqui a gente vê que tem 16 portas lógicas possíveis. E nós chamamos isso aqui de combinacionais, porque ela só depende da combinação de entrada. Em termos de linguagem funcional, né, essa seria uma função pura. Sempre que você coloca as mesmas entradas, sai a mesma saída, certo? Tá. Isso aqui só para mostrar rapidinho que eu tenho várias maneiras diferentes. Não existe só uma maneira de implementar essas portas lógicas. Tá? Então, por exemplo, existe uma porta chamada um NOR, que é a mesma coisa que um OR seguido de um inversor. Tá? Inversor é aquela chave oposta. E existem outras maneiras de implementar. Então, eu posso implementar todas as funções usando só uma porta chamada NAND. Ou eu posso implementar todas as funções possíveis só usando portas NOR. Ou uma combinação de OR, inversor, AND, certo? Mas, então, isso mostra que não vai acontecer que em 2050 algum gênio vai inventar uma nova porta lógica que a gente nunca soube antes, certo? A gente sabe todas as que podem existir, de 2 entradas. E daí eu não vou ter tempo de explicar, mas a gente pode ver para 3 ou mais entradas que também a gente consegue saber todas as portas lógicas possíveis. Eu vou mostrar uma de 3 entradas, bem interessante. Tá? Então, ela tem 2 portas E, uma porta OR, e essa aqui é chamado OR exclusivo. OR exclusivo, a saída é 1, quando uma das entradas é 1, mas não as 2. Exclusivamente uma. E a função OR exclusivo tem na aritmética uma coisa interessante. Ela equivale à soma de 2 bits, 2 dados. Tá? Então, 0 e 0 é 0.
0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1 também. Mas 1 e 1 é 0 e vai 1. Tá? Na aritmética booleana, quando se faz contas com números booleanos, só existem essas 4 combinações possíveis. E quando você tenta somar 1 e 1, não existe 2 em binário, então vai 1 e a resposta é 0, certo? E se eu combinar 2 desses circuitos, então agora pode vir um do bit inferior, do bit baixo. Tá? E eu gero um resultado e um vai 1, certo? Então eu sei fazer contas com números, manipular números. Isso aqui é só manipulação de um bit, 2 números com um bit cada um, mas é só repetir esse circuito. Se eu quiser operar com números de 8 bits, 8 cópias desse circuito fariam contas. Quer ver? Eu vou mostrar uma aqui, mas é um pouquinho mais complicado do que eu queria mostrar. Eu repeti o circuito para 4. Simplesmente, se eu olhar aqui que tem aqui dentro, é aquele circuito que a gente já viu, certo? Então, você pode fazer isso. Você pode pegar um circuito que você bolou e coloca ele dentro de uma caixa e usa ele como um componente do nível maior, certo? E aqui tem uma complicação que nós vamos esquecer aqui, essa complicação. Vamos só usar para somar 2 números. Então, que números que nós vamos somar, por exemplo? Vamos somar o número 2 com o número 4. Tá? E a resposta é 6. E, novamente, é um circuito combinacional, certo? É uma função pura. Colocando esses mesmos números, sempre sai a mesma resposta, não importa o quê. Certo? Um último circuito combinacional que eu queria mostrar também é de 3 entradas, mas depois pode ser mais. Mas vamos começar com 3 entradas. Tá? Ele tem essa cara aqui. Aqui, em vez de desenhar um inversor completo, só coloco uma bolinha para dizer que eu quero que a entrada dessa porta E seja invertida. Só para ficar menor o circuito. Esse circuito, então, tem 3 entradas. Tá? E vamos ver o que acontece. Normalmente, a saída Z é exatamente a mesma coisa que a entrada A. Tá? O que acontece em B não afeta. Mas se a entrada cell for 1, daí ele inverte. Agora a saída é sempre exatamente igual a B, e o que acontece em A não importa. Isso aqui, em termos de linguagem de programação, é if then else, certo? Então, se select, então B. Se não, A, certo? Então, nós temos como fazer coisas condicionais, certo? E, na verdade, a gente pode estender, mas aqui nós não vamos usar. Mas aqui é um exemplo em que você tem o mesmo circuito, só que estendido para 8 entradas possíveis. Então, quando você simula ele, só a entrada A importa, nenhuma das outras importa. A não ser que você mude o cell, você pode colocar de 0 a 7. Então vamos colocar, por exemplo, 6. Então 6 é esse aqui, é o G. Então H não importa, mas o G é a saída. Então nós podemos combinar, isso aqui equivale ao switch case numa linguagem de programação, certo? Só que e se eu fizer o seguinte, vamos pegar um componente inversor, tá? E eu vou não vou consertar aqui. Se eu tentar simular isso aqui, vai dar erro, ele vai reclamar. Não pode simular. Tal. Porque é um circuito contraditório, um paradoxo. Se a saída dele for 0,
Então a entrada é 1, a entrada é 0, então a saída devia ser 1. Mas se a saída fosse 1, daí a saída devia ser 0, né? Então é uma contradição, certo? Deixa eu ver só. Deixa eu ver se aqui ele permite. Não, aqui não vai funcionar. Tem que fazer um pouquinho diferente. Isso aqui é o que a gente. Se você construir isso na prática, ele vai ficar pulsando entre 1 e 0 muito rapidinho. Isso aí é o que a gente chama de oscilador. Tá? Agora, um circuito interessante. É se eu inverter 2 vezes. Certo? Ele aleatoriamente, ele fica parado. Ou 0, ou 1. Valeu, obrigado. Ou 0 ou 1. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de circuito biestável. Ele tem 2 situações que ele fica paradão. Ou é sempre 0 a saída, ou sempre 1 a saída aqui. Certo? Mas isso aqui é um negócio meio chato, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos modificar ele um pouquinho. Eu vou trocar esse cara aqui por uma porta... Não. É quase o mesmo circuito. Se a outra entrada, a entrada nova for 0, ele volta ao circuito anterior. Então vamos colocar uma entrada aqui. Tá? Só que ele tem a seguinte característica. Quando você liga, ele liga aleatoriamente numa das situações. Mas se eu coloco esse pino para cá, tá? Daí eu forço a saída C1. Só que agora, não importa mais, eu perdi controle. Não tenho mais controle sobre ele. Mas eu lembro que, pelo menos uma vez, deixa eu parar a simulação, deixa eu simular de novo. Eu lembro que pelo menos uma vez o cara acionou isso aqui. Certo? Então isso é o que a gente chama de memória, circuito de memória. Então se eu substituir isso por 2 circuitos, se eu substituir o segundo cara, daí eu tenho controle nas 2 direções. Eu posso ligar e posso desligar, certo? Deixa eu fazer isso aí. Yes. Então, vamos simular. Então, eu posso forçar ele. Esse aqui não força. Eu posso forçar ele para 0. E depois não importa mais. Então, isso aqui é o que a gente chama de set. Esse aqui chama de reset. Joga para 0. Isso aqui é 1 bit de memória do seu computador. É um tipo de memória que a gente chama de memória estática. Enquanto houver energia elétrica, ele vai conseguir manter os dados. Então, tendo eletricidade, esse 1 vai permanecer para sempre. Tá? Então, isso aqui, a gente pode sofisticar um pouco. Nós podemos ter um outro sinal chamado relógio, de modo que, quando esse relógio muda de estado, eu vou
mostrar esse circuito. Esses circuitos são as funções impuras, que a gente chama de circuitos sequenciais. Tá? Então, aqui é um circuito bem mais complicado, mas é simplesmente uma evolução daquele circuito biestável. Então, acontece que você pode mudar o D à vontade, nada acontece. Mas quando sobe o relógio, o que estava em D aparece lá. É só na subida de relógio. Nada importa, o que vem antes da subida do relógio ou o que vem depois da subida do relógio não importa. Importa como que estavam as coisas no instante. Vamos até olhar isso aqui. Vou colocar aqui. Tá? Então, aqui a gente vai mudar os dados, vê que não afeta nada. Mas quando sobe o relógio, pode mudar os dados à vontade. Quando sobe o relógio, daí que o que muda. Então, se esse dado mudar, então esse é o relógio que você tem aqui no seu processador de 2,5 GHz, é isso que ele está fazendo. Tá? Ele está indo para todas as partes do circuito e falando, faça o próximo passo. Então isso permite a gente projetar circuitos em função do projeto, uma sequência de passos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse é um circuito que nós vamos usar pronto, só para não ter que desenhar de novo. O que ele é? Ele tem 3 componentes básicos. Ele tem uma memória aqui, eu posso ver os dados da memória. A memória tem 16 bits de largura e tem 14 endereços. Então ela tem 16 mil palavras, 16 bits, é 32 kilobytes de memória. Nós temos um teclado, tá? Posso pedir ajuda aqui? Ixi, pequenininho assim, não dá para ver. Mas basicamente, se você escrever se você digitar alguma coisa no teclado do microcomputador, ele gera um dado de saída aqui. E no caso, eu estou substituindo, eu estou detectando quando o endereço que está enviando para a memória é 3FFF, é a última palavra, em vez disso, eu uso aqui um multiplexador e faço com que o dado entrando no processador venha do teclado e não da memória. Senão, normalmente vem da memória. E da mesma forma, se eu gravo na memória, no endereço 3FFF, ele grava na memória sim, mas ele também envia para um terminal. Tá? Então eu posso até simular isso aqui. Eu posso ver o que está na memória. É isso aqui. Tá? Então, vamos colocar um dado de saída aqui. Vamos colocar um. Então, tá difícil de mirar aqui nessas caixinhas. Então, no momento está saindo 0 da memória, né?
estão no endereço 0. Então, se o relógio é acionado, não acontece nada, mas se eu mandar gravar, daí na próxima vez que o relógio subir, o dado 124 sai do multiplexador e está indo para o processador, certo? E eu gravei aqui, eu consigo ver aqui na... tem que dar um zoom aqui, né? Vamos ver. Bom, deu para ver como que funciona isso aqui, né? E se eu gravar no dado, vamos colocar como dado aqui, 24. Mas eu vou colocar o endereço não esse aqui, mas endereço 0x3. Errei. Daí eu consigo ver aqui, certo? Que ele vai gravar no terminal. Então, a hora que subir o relógio de novo, aparece um terminal aqui. Não dá para ver nada, né? Apareceu um caractere $, que é o caractere 24 em ASCII. Terminal. Então eu tenho aqui seria a placa. Dentro dessa placa eu vou espetar um processador. Que processador que eu vou fazer? Vamos olhar aqui. Tá? Tem um processador feito por esse Tim Bosk que implementa exatamente 4 instruções. NOR, que é aquela porta lógica que a gente viu, soma, que a gente viu também, então a gente sabe fazer. Store, que ele salva o registrador que ele chama de acumulador. Tá? E jump if carry clear. Tá? Quando você faz uma soma, pode ir vai 1 ou não vai 1, certo? Se não foi esse vai 1, então ele usa 2 bits para selecionar qual instrução que vai ser. E no caso dele é um processador de 8 bits, então tem mais 6 bits ele usa para selecionar um endereço de memória, tem 64 bytes de memória. Tá? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou expandir isso para 14 bits. Então a palavra, a instrução no total tem 16 bits, 2 para dizer qual das 4 instruções que é. E como que eu vou pegar e carregar isso dentro do meu simulador? Tá? Porque eu quero escrever um texto. Tá? Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um programa que eu quero escrever. O test terminal. Então, ele faz o seguinte, ele carrega CP, que é esse aqui é o endereço do texto, que é Hello World, certo? E daí ele soma, ele tem que modificar aqui as coisas, porque como esse processador é muito simples, ele não consegue fazer acesso indireto à memória. Então você tem que escrever um programinha que modifica o seu programa. Então, o processador é simples, mas para programar ele é bem difícil. Eu sempre digo que simplicidade é um cobertor curto. Você puxa de um lado, falta do outro. Tá? Então, se quer fazer um processadorzinho super simples, a programação dele fica super complicada. Então, por isso que a gente não faz processadores tão simples. Tem pessoas que confundem a teoria e a prática, falam, nossa, se um processador desse faz tudo que os outros processadores fazem, então por que o cara faz o Pentium, o ARM, não sei quanto e tal? Tá, porque depois eu vou mostrar um programinha escrito aqui, mais sofisticado que esse, quer dizer, esse já é bem complicado. Imagine um outro processador mais sofisticado, como é que seria para imprimir o Hello World? Seria 4 instruções, né? E aqui fica esse programão complicado. Mas como que eu vou converter isso aqui? Eu podia escrever um programa, um assembler, né? Mas como eu tenho um assembler nessa máquina que está rodando o Linux Debian,
Só que ele entende só instruções do x86. Tá? Só que ele tem um negócio chamado macros, onde você pode definir os seus comandos. Então eu vou definir uma macro chamada nor. Nor, o endereço. E aqui é uma expressão meio cabeluda aí para satisfazer esse cara, mas não se preocupe. O que importa é que se eu escrever nor, se eu escrevo aqui alguma dessas aqui, por exemplo, STA, não sei quanto, ele vai gerar aqui, ele vai colocar aqueles 2 bits, vai mascarar o endereço, vai colocar. Mas além das 4 instruções que o hardware define, eu posso definir, por exemplo, clear. Se eu fizer um NOR com -1, isso limpa o registrador, deixa 0. Eu posso carregar o acumulador. Se eu limpo ele primeiro e daí somo o endereço. Posso carregar um ponteiro, posso carregar indireto, posso fazer um NOT, posso pular sempre. Não importa se o carry estava limpo ou não. Posso subtrair. Subtrair é meio complicado, tá vendo? Eu faço um NOR com 0, somo o que eu quero e somo 1 somo 1. Isso vai fazer uma subtração. Chamada de subrotina, então, é bem complicado aqui. E tem um esquema bem mais complicado que eu podia implementar que permitiria funções recursivas. Como no meu programa exemplo eu não uso, então eu fiz isso aqui. Tá? E tenho saída e tal, e tem essas palavras que eu tenho que definir aqui. Uma palavra com valor 0, uma 1, uma -1, e assim por diante. Então, tendo isso aqui, tá? Daí eu criei um scriptzinho que chama o programa AS, GNU AS, da Assembler x86. Só que como o meu programa inclui aquelas macros, daí ele vai traduzir para o meu processador. E depois ele converte para um formato chamado Intel Hex. Tá? Então, vamos fazer isso aqui para o testterminal.s, aquele programa que a gente estava vendo. Tá? Então, rodou perfeitamente. Então, eu posso ver a listagem aqui, certo? Então, LDACP ele traduziu para... aqui é um pouquinho complicado, porque são 16 bits em Little Endian, então, na verdade, ele traduziu para 0004 4027. É um pouquinho difícil de entender. A próxima instrução é 4005. A próxima instrução 800B, assim por diante. Certo? Então, agora eu tenho essas instruções e ele gerou esse texto aqui. Tá? Então, eu consigo carregar isso dentro da minha memória, daquele terminal que a gente estava fazendo. Então, nós temos todos os componentes necessários. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos parar isso aqui. Para fornecer o endereço para a memória, nós vamos usar um componente chamado registrador. Tá? E esse registrador, então, ele tem que ser de 14 bits. E vamos chamar de E de endereço. Parece bom? Para o dado de saída, é o mesmo tipo de componente. São 16 bits de
dados, a gente vai chamar de área acumulador. São 16 bits. E o dado de entrada vai ser um pouquinho mais complicado. Além disso, nós precisamos de um registrador que é 14 bits também. E ele me diz qual que vai ser a próxima instrução a ser executada. Então vamos chamar... Eu estava meio em português, vou ficar meio em inglês também, PC, Program Counter, certo? E nós vamos ter podemos selecionar, isso aqui também é 14 bits. Ou ele pode vir do dado que está sendo lido também. Para não esticar muito, mas deu para sentir o estilo, certo? Basicamente, deixa eu só mostrar aqui também. Tem um multiplexador aqui, onde o A pode vir ou de um somador. Então, vamos pegar um daqueles circuitos. Ou um somador, onde que uma das entradas vem do próprio acumulador. Então, eu somo um acumulador com o que está vindo da memória. Ou uma porta NOR. Só que também teria que ser de 16 entradas. E daí o que eu preciso é gerar esses sinais aqui. Então, o relógio vai em todos, certo? Então, vai nesse, vai nesse. Então, o mesmo relógio vai em todos os componentes. Daí você precisa, então, controlar, habilitar para aquele registrador receber um novo valor naquele relógio ou não. E você precisa selecionar os multiplexadores, ou seja, vai vir do PC ou vai vir... Então, eu já tenho isso pronto. Vou mostrar. Errado. Muito pequenininho para eu ler. É esse aqui. Então, voltando, vamos ver de perto. Então, mesma coisa. Então, nós temos um multiplexador que seleciona entre o somador e o NOR. Nós temos um registrador a mais para guardar o valor do carry. Certo? Então, é o vai 1 aqui do negócio. E eu posso limpar ele. E aqui são os dados que estão vindo da memória. Eles são um dos operandos do OU, um dos operandos do somador. E, além disso, 14 desses bits podem ir para o registrador de endereço. Tá? E a saída do contador do endereço somado com 1 volta para o contador de instruções. Tá? Então, essa parte aqui de cima, essa parte aqui, é o que a gente chama de data path, caminho dos dados do processador. Tá? Então, ele que permite fazer todas as operações. Só que você vê que ele tem uma série de... esses triângulozinhos quer dizer que é um sinal que está vindo de outra parte do circuito. Tem o grava, tem habilita o E, habilita o C, habilita o A, seleciona a ULA, limpa o C. Então tem esses dados todos aqui.
E isso é o que a gente chama da unidade de controle. Tá? E aqui é a unidade de controle. Então ele pega os dados D14, D15, ele guarda quando você recebe uma nova instrução. Tá? E aqui tem um flip-flop que alterna os ciclos pares e ímpares. Os ciclos pares a gente chama de busca. E os ciclos ímpares de execução. Então todas as instruções executam em 2 ciclos de relógio. Busca, executa. Busca, executa. Tá? E essas portas E geram, então, habilita C, habilita o A. Então, dependendo das instruções. Isso aí levaria um tempinho para examinar. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar. Eu escolho aqui o arquivo que eu vou usar como memória, aquele terminal hex que a gente acabou de olhar, certo? Então, quando eu começo a executar... Ops, deixa eu ir mais devagar aqui. Desculpe. A hora que eu estou executando, eu posso falar para ele ir sozinho ou eu ter que manualmente acionar o relógio. Aqui a gente vai ter que dar zoom para olhar. Mas basicamente, então, se a gente olhar aqui, então nós estamos no ciclo de busca. E ele está gerando endereço 0 da memória, a memória está devolvendo C006, tá? Que pula para o endereço 6. Tá? E vamos olhar a memória se é aquilo mesmo? É sim, C006, as 2 primeiras palavras. Tá? Então essa é a busca. Daí se eu vou uma segunda vez, agora eu estou executando. Então esse aqui em 1 quer dizer que está executando. Daí ele habilitou o C, porque a gente vai limpar, que é jump to carry clear. Tá? Mas não está fazendo mais nada de muito interessante aqui. Certo? E daí então eu posso executar passo a passo, e examinando aqui, agora ele está lendo 4 da memória, do endereço 6. Então eu posso indo passo a passo aqui, tá? E acompanhando e ver se está tudo certo. Achei um monte de erros enquanto estava desenvolvendo, certo? Depois, daí ele gerou a primeira instrução aqui, ó. O H, hello. Aí se eu for executando, eventualmente ele vai imprimir o E, certo? Então vou alterar isso aqui. Mandar ele andar tão rápido quanto possível, certo? Então agora quando eu simulo, aparece instantaneamente Hello World. E aí ele fica num loop infinito, certo? Então é assim que portas lógicas conseguem executar o assembler. Deixa eu só mostrar um programa um pouquinho mais interessante. Eu vou passar por ele bem rapidinho. O programa é esse aqui, é um jogo. É um jogo que está fazendo 10 anos. Eu vou mostrar aqui, mas só para você ter uma ideia, o tamanho que fica esse joguinho trivial. 500 linhas de assembler. E daí isso foi compilado, nós compilamos para binário. E agora eu vou executar esse programa aqui. Tá? Então, não sei se dá para ver o terminal, mas você pode mover todos os ladrilhos para uma das 4 direções. Aqui ele fala que teclas que você pode usar. Então, por exemplo, o W vai para cima. Vou apertar aqui. Né? W vai para cima. Tá? E ele vai gerando uma nova coisa. E quando você tem 2 iguais, elas se somam. Então, se eu for para a direita, por exemplo, aquele 2 e 2 vão virar 4. E eu ganho ponto por isso. Se eu subir, 2 e 2 vão virar 4. Então você vai jogando. Tá? E, bom,
Então, é assim que eu consigo, a partir de chaves, executar programas. Então, eu só queria terminar rapidinho. Tá? Explicando mecânica quântica. Então, basicamente, se você se você estudou química na universidade, tá? Você descobre que um átomo tem um núcleo positivo e daí tem elétrons em volta, no que a gente chama de orbitais, que tem diferentes níveis de energia. Por exemplo, aqui na figura... deixa eu ver se... Tem o cursor? Não. Tem o cursor. Mais fácil. Então aqui tem orbital S e orbital P. Tá? Mas isso é um átomo. E se eu tiver dois átomos? E se eles começarem a chegar perto? Vai chegar um momento que o elétron está sendo influenciado pelo átomo da esquerda e pelo átomo da direita também. Acontece que daí os níveis de energia se desdobram em mais e mais níveis de energia. Tá? Então, até que chega um ponto em que tem o que a gente chama de band gap, que são dois tipos de níveis de energia. Tem os níveis de energia de valência, que a gente chama, que são elétrons que ficam bem presos no átomo. E tem níveis de energia que são de condução. No condução, o elétron vira um elétron comunitário, pertence a todos os átomos, e um campo elétrico faz ele ir para lá e para cá. Basicamente, é assim que a gente distingue os materiais. Se as duas bandas se sobrepõem, nós chamamos isso de metal, ou condutor. Se eles são super longe um do outro, nós chamamos isso de isolante. Mas o semicondutor é aquele que os níveis de energia ficam bem próximos um do outro. Inclusive, tá? Então, esse aqui é isolante. Eu posso colocar quantos volts eu quiser nessa bateria aqui que não acontece nada. Porque todos os elétrons estão aqui junto dos núcleos, na banda de condução, só de valência. Mas se em vez de silício puro, se nós substituirmos um em cada tantos milhões de átomos de silício por um átomo de fósforo, daí acontece uma coisa interessante, sobra um elétron. Porque o silício espera ter 4 elétrons, mas o fósforo tem 5. Ficam sobrando. Então, vira o que a gente chama de silício negativo. Ou, se a gente colocasse o boro só tem 3 elétrons. Daí fica faltando 1. Daí nós dizemos que isso é silício positivo. Se eu colocar, então, boro ou fósforo, agora, de repente, ele conduz. Só que é um condutor bem ruinzinho, mas ele vira condutor. Tá? E isso tanto faz. Deixa eu limpar isso aqui. Virou intrínseco. Vou colocar um tipo N agora. Tipo N também conduz, certo? Então isso não é muito interessante. O mais interessante ocorre quando a gente coloca um pouco de silício dopado com N e pouco de silício dopado com P, onde eles se encontram, acontece um fenômeno bem interessante. Então, isso é o que a gente chama de diodo. Não tem corrente passando. Agora, se eu tentar colocar a bateria na outra direção ele conduz. Tá? Então, basicamente, então, como que eu vou fazer com que um pedaço do silício seja N e o outro seja tipo P? Então, isso é um processo que a gente chama de fotolitografia. Você tem um desenho e você usa luz para projetar esse desenho. Daí tem um processo químico aqui
bem complicado, mas basicamente no final você transforma um desenho, o que era só um desenho, em regiões tipo P, regiões tipo N ou outro metal. Tá? E aqui você pode desenhar aquelas chavinhas, certo? Aquelas chavinhas que eu mostrei. Esse aqui é uma célula simples, esse aqui é um flip-flop. Então a gente chama de células padrões. Então esses são aqueles desenhos que eu falei que daí a fotolitografia vai transformar, certo? E existe uma ferramenta. Deixa eu. Tá? Então, existe uma ferramenta que pega. Só mostrar o seguinte: quando eu estou com esse meu projeto, eu posso exportar ele para uma linguagem chamada VHDL ou para uma linguagem chamada Verilog. E quando eu exporto ele para a linguagem Verilog, eu poderia mostrar o texto, mas basicamente daí existe uma ferramenta que pega essa descrição nessa notação Verilog, substitui por componentes básicos, portas flip-flop, E ou tudo mais que tem naquela biblioteca de células padrão, e daí coloca elas lado a lado. Elas chamam padrão porque elas têm todas a mesma altura. Então você só coloca lado a lado, daí faz várias fileiras dela, e daí faz ligações com camada de metal. E o resultado é esse aqui. Esse aqui é um processador, uma versão de 8 bits daquele mesmo processador. Tá? Então, isso aqui é uma das células padrões, eu posso ver as diferentes camadas aqui. Aqui eu estou vendo todas as camadas, é meio difícil de ver. Mas basicamente esse aqui é um chip. Se você mandar essas várias máscaras, deixa eu mostrar uma máscara só. Vamos só mostrar uma específica aqui. Tá? Outra. Então você tem essas várias máscaras aqui, certo? Então deixa eu... Então, por exemplo, tem essa máscara aqui que são só esses quadradinhos. Isso aqui provavelmente são as vias, aposto. Então, você tem todas essas máscaras. Se você faz aquele processo químico, e no final você tem um chip que implementa... Então, esse aqui é um chip, ele é super pequenininho, mas se você mandar fabricar isso, daí é um chip que daí você espeta na placa e quando você rodar, vai rodar aquele jogo Puzzle 2048. Então era isso que eu queria mostrar. Então, vários níveis aí. Então, se alguém tem alguma pergunta? Passei um pouco do tempo aí, mas é que realmente eu... Tá tudo bem. Isso aí, obrigada pela palestra, gente. Então, agora respondendo as perguntas, né? Desculpe. Esse processador que eu implementei, ele roda qualquer coisa dentro do limite de 32 kilobytes de memória. E como os programas deles são gigantescos, mesmo esse joguinho já ocupou... Esse joguinho ocupou 4 kilobytes, por exemplo. Então, esse seria o limite. Fora o limite de memória e fora que também ele é lento, né? Porque daí o que o outro processador faz numa instrução, esse aqui vai levar 10 instruções. Então, vai levar 10 ciclos de relógio. Mas os processadores são universais. O que um faz, o outro faz. Esse desenho que eu estou mostrando é uma tecnologia
do fim dos anos 90, chamado 130 nanômetros, certo? Então, aqui, tá meio, estou tendo dificuldade aqui. Tem as dimensões aqui, você pode ver aqui. Por exemplo, essa régua aqui está medindo 20 micrômetros, certo? Então você pode ver o tamanho. Sim, existem processos bem modernos, mas só que eles vão ficando exponencialmente mais caros. Então, cada vez menos empresas implementam. Então, por exemplo, de 180, 130 nanômetros, você acha dúzia de fábricas ao redor do mundo. Essas últimas tecnologias de 3 nanômetros ou menos, tem 3. A Intel, a TSMC e a Samsung, basicamente. Só. E cada equipamento, por exemplo, esse equipamento de fotolitografia é vendido por uma firma holandesa, ele custa $200 milhões, cada máquina. Se você quer ter uma fábrica, você vai comprar o quê? 20 dessas máquinas, entendeu? Cada uma. E, só para você ter uma ideia, ele usa uma luz ultravioleta, ele usa um laser de alta potência para derreter uma gota de tin, em português, latão. E daí, isso aí gera luz de tudo quanto é coisa. Daí ele filtra só a frequência que ele quer, que a gente chama de ultravioleta extremo. Tá? E no fim, então ele gasta mais ou menos 1 megawatt de eletricidade para gerar 20 watts de luz batendo lá na fotolitografia. Então, é uma loucura. Realmente a tecnologia mais avançada, no limite aí. A analogia que eu faço é que nem nas Olimpíadas agora, onde que o cara faz salto com vara, e daí no finalzinho, quando ele está em pezinho assim, ele faz assim com o dedo para alcançar mais 3 centímetros. Entendeu? Estamos assim na fabricação de chips. Tá mais perto. Não, são poucos produtos que precisam de uma coisa tão avançada assim. A maioria das coisas não. Não, a maioria dos produtos poderiam usar tecnologias bem mais antigas e ter resultados excelentes. É isso aí. Você vai contar? Ele respondeu a minha já? Não. Não, eu fiz aqui esquemas e exportei o Verilog. Não usei linguagem funcional, nem linguagem Verilog, nem... Mas qual é a sua opinião sobre por que não pegou? Porque no fim você vai ter que traduzir para Verilog as ferramentas. Senão você não gera esse chip. Então, a ferramenta que gera o chip aceita Verilog como entrada. Então, qualquer coisa que você use, no final, tem que ser equivalente ao Verilog. Então, aí o pessoal acha que não vale a pena o esforço extra de fazer uma outra coisa, então eles programam direto em Verilog. Mas tem tradição, basicamente tradição também. O que o cara aprendeu, é isso que o pessoal usa. Tá? Fala. Desculpe, eu perdi a primeira parte. O Brasil nunca produziu chips. O primeiro chip produzido foi de estudante. O projeto de estudante foi fabricado aqui. O professor Zufo fez em 71 o primeiro chip brasileiro. Mas fabricado comercialmente até hoje, o primeiro chip brasileiro não foi fabricado até hoje. Comercialmente. O Brasil patinou, ele muda de direção. Essas coisas você precisa trabalhar na mesma direção por 30 anos seguidos. Se a cada 4 anos você inverter, por exemplo, o governo anterior resolveu cancelar uma fábrica que estava em desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, chamada Ceitec. Não conseguiu, estão querendo reativar. Só que foram 4 anos perdidos, tentando matar tudo mais. O governo Collor acabou fechando lá o que tinha em Campinas, lá Texas Instruments e tudo mais.
a liberar a importação em geral. O governo lá do Figueiredo resolveu que a reserva de mercado de computadores deveria se estender aos chips e fechou as coisas que as firmas estrangeiras estavam fazendo no Brasil. A Ford Philco tinha montado uma fábrica nacional, foi obrigado a vender por uma fração do que custou para a CID Microeletrônica. Então, se você ficar mudando de ideia a cada 4 anos, depois de 40 anos você está no mesmo lugar. É isso que aconteceu. Exatamente. Muito obrigada de novo pela palestra, foi muito boa. Agora eu vou colocar o forma de feedback aqui, deixar um tempo.